Central Única dos Trabalhadores, querido companheiro presidente da CTB, da UGT, querido companheiro presidente da UNE, companheiros presidentes dos partidos que estão aqui presentes, dos movimentos sociais. Mesmo que eu quisesse andar aqui, me daria para andar, porque você sabe que vem pra galera. Normalmente a gente briga para falar por último quando tem 2 ou 3 oradores, mas quando tem 40, falar por último significa um prejuízo enorme, porque cada um falou uma das palavras que você precisaria falar. Mas eu penso, primeiro, Wagner, uma coisa que eu recebi um telefonema sábado do companheiro Wagner, ministro da Casa Civil, dizendo que a presidenta Dilma estará disposta a receber o movimento essa semana. Queria só que você ligar para ele para combinar a data que ela está disposta a receber o movimento. Segundo, dizer para vocês que o Rio Falcão ele mostrou um pouco como é o ritual das coisas que vão acontecer dentro do Congresso Nacional. E nós não podemos perder de vista a ação institucional dentro do Congresso Nacional. Porque a gente pode colocar milhares, até milhões de pessoas na rua e acontecer conosco o que aconteceu nas eleições diretas, em que a gente tinha uma maioria absoluta na rua, e eu estava naquele plenário chorando ao lado da Maria da Conceição Tavares a nossa derrota nas eleições diretas. É importante a gente ter em conta que o movimento social, que os partidos políticos, que as entidades da sociedade civil têm um peso extremamente importante de mobilização, até com o objetivo de politizar a sociedade brasileira. Mas é importante que a gente não abra mão de fiscalizar e saber construir a maioria absoluta que nós precisamos ter dentro do Congresso Nacional para evitarmos de ser pego de surpresa numa votação qualquer. É importante que a gente tenha claro isso. O governo tem que se preocupar, o Ricardo Berzoini, o Jacques Wagner, a presidenta Dilma, os presidentes de partido têm que se preocupar, os nossos deputados, os nossos senadores têm que ter uma contabilidade para a gente saber quantos votos a gente vai ter a cada dia, porque senão a gente pode ser pego de surpresa. Segundo, é importante que a gente analise como é que será o comportamento da nossa gloriosa e democrática imprensa. É importante que a gente acompanhe, porque a imprensa pode ter um papel extraordinário de ajudar a informar corretamente a sociedade brasileira, o que seria muito bom, informar o que está em jogo, ou ela pode fazer uma opção de ter uma tendência para esse ou para aquele lado. E nós sabemos que se ela tiver que fazer uma opção, é importante que ela fizesse uma opção para o lado decente da política brasileira, para o lado justo da política brasileira e pelo respeito à democracia e ao Estado de Direito nesse país. Obviamente que o impeachment faz parte de um processo democrático. Todos nós aqui participamos do impeachment do Collor. Mas o impeachment tem que ter uma razão, tem que ter uma motivação. E no caso da Dilma, não tem nenhuma motivação e nenhuma razão a não ser ódio, a não ser preconceito, a não ser tentar desmontar um projeto que, com a ajuda de cada um de vocês, com a ajuda de milhões de pessoas que vivem no anonimato neste país, mas que são responsáveis pela produção da riqueza deste país, ajudaram a gente a construir. Porque o projeto que nós construímos provou ser possível em 12 anos fazer muito mais coisa do que eles fizeram no século XX todo. Um século marcado por golpes também. Um
século marcado por retirada de presidente eleito democraticamente, um gesto marcado por tentativa de não deixar um presidente como Juscelino tomar posse, um gesto que levaram Getúlio Vargas a se matar, que não deixaram João Goulart tomar posse, deixaram tomar posse e depois afastaram ele. Ou seja, todas as vezes em que a sociedade começa a dar passo para avançar, aparecem os setores de direita achando que nós já estamos incomodando e é preciso afastar. E a disfarçatez toma conta do bom senso. Quando eu digo disfarçatez, são pessoas indo para a rua pedindo a volta dos militares. Deus me livre. Está amarrado. Ou seja, tentando passar a ideia de que a democracia não é uma coisa boa. E a democracia, ela tem um valor incomensurável. Porque somente com democracia é que a gente pode assistir neste país, que é a 7ª economia do mundo, a eleger um torneiro mecânico presidente da República. Somente a democracia pode permitir que a gente veja a Bolívia eleger um índio presidente da República. Somente no processo democrático é que a gente pode ver o Mandela, depois de 27 anos de cadeia, assumir a presidência da África do Sul. Nós aprendemos a gostar da democracia e nós aprendemos a exercitar a democracia. E exercitar a democracia significa ter paciência, significa fazer como nós fizemos, chamar o movimento social para participar. Significa permitir que negros e meninas, negras e índios tenham direito à universidade. Significa aumentar o salário mínimo durante 12 anos seguidos. Significa permitir que a renda dos trabalhadores aumente acima da inflação de forma seguida. E aqui está cheio de companheiros dirigentes sindicais que foram dirigentes sindicais antes de eu chegar à presidência e sabiam que muitas vezes, depois de 40 dias de greve, mal e porcamente, a gente conseguia repor aquilo que a inflação comia do nosso salário. Pois bem, o nosso projeto permitiu que pela primeira vez as pessoas mais humildes desse país, porque não existe nenhuma possibilidade de pobre ter casa própria se não houver subsídio do governo, porque o pobre não pode pagar mesmo que seja R$50. E foi por conta disso que nós fizemos uma forte política de subsídio para garantir que as pessoas mais humildes, que nunca sonharam em ter uma casa, pudessem ter uma casinha. Além daquilo que a gente gostaria de dar. Quando a gente instituiu o programa de transferência de renda, a gente tinha certeza que não ia mudar totalmente a vida das pessoas, mas seria o primeiro passo para as pessoas poderem sentir o prazer de conquistar a cidadania. Quando a gente resolveu garantir que o movimento social, em conferências nacionais, aprovasse as políticas públicas que a gente ia colocar em prática, fez com que o nosso projeto fosse se consolidando. E pasmem, hoje nós estamos falando de política econômica, mas em dezembro do ano passado, a gente teve nesse país apenas 4,3% de desemprego, o menor índice de desemprego da história deste país. E por que nós tivemos um baixo desemprego? Porque foi preciso não apenas subsídio para os movimentos sociais, mas exoneração para que as empresas pudessem manter o nível de emprego e a gente pudesse chegar a uma situação invejável. Hoje, estamos vivendo um momento mais difícil. Estamos vivendo um momento em que precisamos discutir, refletir, discutir com a presidenta, discutir com o governo, ajudar a construir o processo de recuperação do crescimento econômico desse país. Mas veja, era como se nós estivéssemos andando num trem que ele tivesse descarrilhado. Nós agora não temos que ficar brigando qual é o vagão que a gente vai. A gente tem que colocar o trem outra vez no trilho. Eita, A gente vai colocar o trem outra vez. Quando ele estiver no trilho, a gente vai brigar para saber qual é o vagão. Se é de primeira, se é de segunda, se é de terceira.
financeira, se é de executiva, a gente vai brigar. Mas o dado concreto é que para a gente reconstruir esse direito de brigar outra vez, a gente não pode permitir que haja um golpe de Estado via impeachment. Não só porque não tem base jurídica, como não tem base política. Eu não vou entrar em detalhe, Rafael, sabe? Mas eu estou convencido que nesse processo todo a gente vai poder provar essa loucura do pedido de impeachment contra a Dilma. Só tem uma palavra: o ódio ou inveja. O ódio ou amor ou a fé, ou quem sabe os dois. Porque se tem uma mulher que é motivo de orgulho para o povo brasileiro, pela sua dignidade, pela sua coerência e pela honestidade dela, chama-se Dilma Rousseff. Não existe explicação. Olha, imagine se cada crise econômica a gente resolver derrubar um presidente. Nesse momento estaria caindo Obama, Angela Merkel, sabe, o presidente da China estaria caindo, estaria caindo todo mundo. Olha, o que nós temos é que saber que os momentos bons eles acontecem na vida de um país, na vida do Estado, na vida da cidade e na vida da nossa família. Quem é que já não teve um momento bom ou difícil dentro de casa? Quem é que já não estava tudo bem, perdeu o emprego e ficou tudo mal? E teve que arrumar um emprego para ficar tudo bem outra vez? Quem é que não ganhava 10, perdeu o emprego e formou um emprego por 7? E aí tem que diminuir o padrão de vida das pessoas. Nós estamos vivendo um momento, querido, um momento difícil. Difícil, porque a economia do mundo efetivamente não se recuperou como a gente previa. Não se recuperou. Mas a gente tem que ter orgulho que enquanto na Europa rica, de 2008 a 2014, 62 milhões de pessoas perderam emprego, neste país foram criados quase 11 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Quase 11 milhões de empregos. Olha, o que nós temos certeza é que se há uma certa dificuldade, a possibilidade da gente recuperar é com a companheira Dilma Rousseff, na presidenta da República. Não é com o Eduardo Cunha, não é com a Aécio, não é com um deles que todos nós sabemos que o modelo de política econômica deles pressupõe governar este país para 1/3 da população. Eles dizem publicamente, para controlar a inflação, tem que ter desemprego. E nós já provamos que é possível controlar a inflação sem ter desemprego. E a gente não pode pegar os momentos difíceis que estamos vivendo agora para colocar isso como se fosse um fator definitivo. Não, é apenas uma questão passageira. E se a gente já tivesse aprovado as medidas que foram para o Congresso Nacional desde janeiro, certamente as coisas não estavam assim. Acontece que de forma premeditada, a oposição que ainda não desmontou o palanque, não desmontou o carro de som, ela faz todo o esforço para evitar que a companheira Dilma governe este país. Ela faz todo o esforço para evitar que as coisas aconteçam nesse país. Ou seja, se eles tivessem o mínimo de respeito pelos 204 milhões de seres humanos que vivem neste país, eles fariam da briga com a Dilma uma outra briga, sem prejudicar o povo brasileiro, sem prejudicar as pessoas mais humildes deste país. Porque não é possível que eles não se deem conta de que a demora de votar as coisas, a dificuldade de votar as coisas que precisam ser votadas, é uma das razões pelas quais esse país está enfrentando sérias dificuldades. Eu acho que esse ato aqui, companheiros e companheiras do movimento social, que é apenas o primeiro ato que vocês convocam coletivamente para estabelecer uma estratégia de funcionamento daqui para frente, ele é muito importante. Eu quero dizer para vocês que a campanha das diretas não começou com tanta gente assim, começou com muito menos. E eu quero dizer para vocês que se vocês levarem a sério o discurso que vocês fizeram aqui,
a gente pode transformar essa luta em defesa da democracia, do Estado de Direito e da presidenta Dilma num movimento de massa extraordinário que possa mobilizar este país. Não tem importância que os contras se manifestem também, não tem importância. Mas o que nós precisamos garantir é que cada brasileiro ou brasileira que em algum momento histórico deste país conquistou alguma coisa no nosso projeto tem que vir a público se manifestar e dizer alto e bom som. Nós não queremos que a Dilma fique apenas porque é a Dilma, ou que o Lula fique apenas porque é o Lula, ou que fique de nós apenas porque somos nós. Não, nós queremos que ela fique, porque ela ficando, nós estamos respeitando o direito soberano do voto popular neste país. Grande Lula! E se tem alguém que aprendeu a lutar e a respeitar a democracia nesse país, somos nós. Somos nós. Olha que não foi pouco tempo. Só do regime militar foram 23 anos que a gente foi à rua, alguns foram presos, torturados, outros morreram, não estão mais entre nós. Mas nós hoje estamos lutando pela democracia como exemplo daquilo que eles fizeram antes de nós. Então nós temos que levantar a cabeça e não permitir, em momento algum, que seja uma manchete de um jornal ou uma capa de revista que faça a gente esmorecer nesse país. A gente tem que saber claramente o que a gente quer. A gente tem que saber claramente o que a gente conquistou nesse país. Eu toda vez que perguntam para mim, ô Lula, qual foi o grande legado que você deixou nesse país? Eu falei, o grande legado que eu deixei nesse país não foi nenhuma ponte, nenhuma estrada, nenhuma ferrovia. O grande legado foi a relação sincera que nós criamos entre o governo e a sociedade brasileira. O país não era meu, o país é de vocês e é vocês que têm que ajudar a garantir a construção desse projeto. Porque somente com esse projeto é que a gente vai ver a economia voltar a crescer. A gente vai ver a renda voltar a crescer. A gente vai ver os pobres continuarem disputando espaço nos bancos das universidades desse país. A gente vai ver as crianças, conquistando o direito de estudar numa escola pública e gratuita. Nós ainda vamos ter que colocar em prática o Plano Nacional de Educação que foi aprovado em 2014 e que nós precisamos ter consciência que se a comunidade e a sociedade não assumir, a gente não vai implantar um Plano Nacional de Educação que mude a história deste país, mudando a qualidade do ensino. É por isso que nós estamos aqui. É porque cada coisa que nós conquistamos não foi de graça. Foi muito duro chegar onde nós chegamos. Foi muito duro. Foi tão difícil que eu perdi 4 eleições. Perdi uma para governador. Quando eu pensava que ia ganhar, fui o 4º colocado. Chegou um dia que eu pensei, pô, trabalhador, não voto em trabalhador. Eu ficava tão nervoso. E é importante que o mais jovem saiba disso. Eu saía pela rua de São Paulo, o pessoal não podia ver um pedreiro trabalhando, sabe, numa obra que falava, Lula, cumprimenta o trabalhador. E eu cumprimentava o trabalhador e fazia assim pra mim. Eu ia pro interior de São Paulo, pegava a estrada no carro, o pessoal não podia ver um cortador de cana e falava, Lula, faz assim pro cara. E eu fazia assim, sabe? Quem fazia assim pra mim era o setor médio da sociedade. Era aquelas pessoas mais formadas. Chegou um tempo que eu pensei, puxa vida, trabalhador não gosta de trabalhador. E aí eu descobri uma razão, gente. É que ele, como sempre, tinha sido manipulado, utilizado e tratado como massa de manobra, ele se achava incapaz. E se ele se achava incapaz, ele falava, pô, se eu sou um peão, sabe, não sei nada, o que eu sou peão? O que esse outro peão vai saber? Eu lembro uma vez na favela em Recife, eu entrei num barraco, a mulher não tinha absolutamente nada, a não ser 3 filhos.
Ali dormia, ali cozinhava, ali defecava, ali urinava. Era um espaço de 3x3. E a mulher falou assim comigo: ô seu Lula, eu não vou votar no senhor, porque o senhor vai tirar tudo que eu tenho. Eu confesso a vocês que eu fiquei atônito. Porra, eu vou tirar o quê? Não tem nada para tirar. Ou seja, aquilo que para mim não era nada, aquele 3 metros quadrados fedido que ela tinha, era o palácio dela. E ela tinha medo e tinha sido induzida que se eu ganhasse poderia ser pior. Aí eu percebi que era muito mais do que esse operário que precisava para ser presidente da República. Era preciso convencer as pessoas. Era preciso falar com a consciência das pessoas. Era preciso mostrar do que a gente era capaz de fazer. Mesmo assim não teve jeito. Perdi mais uma. Depois eu perdi mais outra. Depois eu perdi mais outra. Quando eu já não aguentava mais perder, eu acho que o povo falou: pô, vamos dar a chance desse cara aí. Vamos dar a chance, porque não é possível perder tanto assim. Eu já estava entrando no Guinness Book. Agora, mas foi necessário chegar lá para a gente provar que este país poderia ser governado diferente. Foi preciso chegar lá para a gente provar. Eu não esqueço nunca, Bia, eu não esqueço nunca a reunião do Ministério. A primeira coisa que eu fiz foi levar os ministros para os lugares mais pobres do país. Colocar todos eles dentro do avião e levar para conhecer os lugares mais pobres do país. Você, quando for a Itinga, lá no Vale do Jequitinhonha, você vai ver aquela ponte lá. Aquela ponte está feita porque eu fui umas 30 vezes a Itinga no tempo que tinha uma balsa, e os companheiros da balsa estavam com um calombo aqui embaixo do braço de empurrar a balsa com um pau. Você deve ter pegado esse tempo. Pois bem, eu cheguei lá em Itinga, no Rio Jequitinhonha, falei para Vale do Rio Doce e para Uzi Minas: vocês vão construir essa ponte aqui para esse povo. Foi feita a ponte. Está lá até hoje. Pois bem, depois vamos visitar um bairro muito pobre lá no Piauí. Ou seja, todo mundo que estava comigo ficou assustado de ver a quantidade de meninas mães solteiras. A quantidade de meninas que moravam em pequenos quartos de 2x2, 3x3. Ali era banheiro para fazer tudo, ali se fazia fila, ali se fazia tudo. Ou seja, eu queria que uma figura como Meirelles, como Palocci, como Guido, as pessoas como Fulano, as pessoas criadas no centro urbano, tivessem uma noção de que eles não iam governar o Brasil da Avenida Paulista, que eles não precisam de governo. Para aqueles que não são vistos, para aqueles que não aparecem na imprensa, aqueles que aparecem apenas nas pesquisas sociais, para que sociólogo possa fazer sua tese. Aqueles que não são vistos, que tem uma importância do cacete na época da eleição. Época da eleição pobre, se a gente pudesse colocar na bolsa de valores pobre, época da eleição, as ações iriam, sabe, estourar. Depois das eleições, cairia outra vez. Mas de qualquer forma, foi esse país que chegou ao poder. E é esse país que eles querem tirar. Eles não querem tirar a Dilma por causa da Dilma. Eles querem tirar a Dilma porque sabem que enquanto ela estiver lá, os pobres vão continuar tendo direito à universidade. As cotas vão ser defendidas. É por isso. A Dilma é apenas a imagem pública do que eles querem. O que eles querem é outra coisa. É acabar com essa história de que o povo pode governar, de que pode ser diferente. Então, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês, eu estou falando grosso aqui, mas amanhã eu pego o avião e vou para Berlim, que eu vou ter um encontro com toda a esquerda europeia, sabe, com mais um grupo de partidos da África. Depois eu vou ter encontro com o presidente do Parlamento Europeu, depois vou ter encontro com o ministro da Relação Exterior da Alemanha, depois vou para a Espanha, vou encontrar com o rei Felipe, depois vou encontrar com os empresários do debate do meu país, depois vou encontrar com o Podemos, eu não sei se está marcado com o Podemos e com o PSOE. Então,
eu só vou estar aqui sexta-feira de volta. Sabe? Daqui sexta-feira. Eu espero que até sexta-feira vocês façam parte daquilo que vocês falaram grosso aqui. Eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte. Por favor, não marque nenhum ato dia 24 à noite. Véspera de Natal. E dia 31 de dezembro, pelo amor de Deus. Eu acho, companheiros, que a gente tem que preparar bem feito. Tem que preparar as coisas muito bem preparadas. Nós sabemos que todo mundo aqui incomoda. Nós sabemos como é que essas meninas que ocuparam as escolas foram tratadas. Em determinado momento se tentava vender elas como vândalas, se tentava vender como se fossem umas pessoas que queriam destruir a escola. Quando menos esperaram, as meninas e os meninos estavam cuidando da escola como jamais o governo do Estado cuidou. Um outro conselho que eu queria dar aos companheiros dos partidos e do movimento. A nossa experiência demonstra que na vida da gente, na direção, cada um tem uma proposta. Né? Tem gente que quer uma coisa, outro quer outra, outro gosta de arroz, outro gosta de macarrão, outro gosta de frango, outro gosta... É importante que a gente saiba o seguinte: para a gente construir a unidade, é preciso ter uma bandeira realmente única entre nós. Independente que cada entidade possa continuar com a sua bandeira, quando você fizer os gestos coletivos, é importante que a gente tenha uma bandeira mestra. Tá? É por isso que essa luta contra, sabe, o impeachment tem que ser baseada na luta pela manutenção da democracia, do Estado de Direito e pela soberania e respeito ao voto popular. Nós temos muita coisa para fazer. Eu quero, companheiro Wagner, companheiro dos partidos, dizer para vocês, eu estou à inteira disposição. À inteira disposição para participar de quantos atos for necessário. Porque eu sei o quanto custou para nós defender a democracia nesse país. Nós sabemos quantas pessoas ainda estão desaparecidas por ter tido a coragem de lutar pela conquista da democracia. Nós sabemos quantas pessoas morreram nesse país defendendo a democracia. O mínimo que a gente tem que fazer, além de lutar pela democracia, é ter a mesma coragem que esses companheiros tiveram quando ousaram lutar para garantir o Estado de Direito para a nossa geração. Por isso, companheiros, eu fico orgulhoso quando vejo um velhinho como Martinelli aqui. Martinelli, aqui presente, dizendo para nós, se vocês jovens estão com alguma dúvida, olhem para os velhinhos que eles estão dispostos a brigar como nunca. Um abraço!